Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que o nosso pai Abraão, que morreu como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, nós ouvimos esse trecho do Evangelho de João, que narra uma controvérsia de Jesus com os chefes judaicos, os chefes religiosos. E pode ser que, se a gente não ler o texto com atenção, a gente fique apenas na controvérsia ou na briga ali entre eles, a discussão que aconteceu porque Jesus disse que era Deus. Foi isso. Jesus revela nesse trecho do Evangelho que ele é Deus. Antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, o nome de Deus, Jesus aplica a si mesmo. Então, ele é anterior a Abraão, anterior aos profetas, é anterior a todos. Porque ele é Deus eterno. E é por isso que Abraão e também os profetas exultaram em ver o dia do Senhor. O dia em que Jesus viria para nos salvar. Ou seja, o que aconteceu no Antigo Testamento foi tudo prefiguração do que aconteceria no Novo. Prefiguração do que seria Jesus Cristo. Mas sobre o que eu disse que poderia passar despercebido se a gente focasse apenas na briga. No que nós ouvimos aqui no versículo 51. Jesus disse, naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra,
jamais verá a morte. A morte é a realidade, provavelmente, que nós mais tememos. Nós passamos o dia, por assim dizer, correndo da morte e também protegendo a nossa família da morte. A mãe e o pai ficam doidos vendo se o filho já comeu, se ele está indo a um lugar perigoso, se ele está com o dedo perto da tomada, se está longe dos produtos químicos que ficam lá guardados na casa, daquilo que faz mal, pode intoxicar. Ou seja, o homem, ele foge da morte o tempo todo. Nós não entramos em lugares perigosos para não morrermos. Inclusive, se nós não morrêssemos, nós seríamos muito mais aventureiros do que nós somos. Nós somos pouco aventureiros. Tem uns que são mais, porque não tem tanto medo da morte ou são inconsequentes, melhor dizendo. Mas a maioria de nós não são aventureiros como gostariam de ser, porque tem medo de morrer. Provavelmente já passou pela sua cabeça pular de asa delta do Morro do Macaco. Só que fica com aquele receio de que não dê muito certo. Então essa notícia que Jesus deu aqui aos judeus e a cada um de nós, ela é maravilhosa. Para toda a humanidade que tem medo da morte, que não consegue superar a morte dos seus entes queridos, que passa a vida toda correndo da morte, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. É uma revelação muito clara, muito curta. Guardar a minha palavra, é só isso. Se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte. Que coisa maravilhosa. Então nós devemos guardar a palavra de Deus, para não vermos a morte. E se temos visto a morte, claro, não a morte física, porque a morte física entrou como consequência dos nossos pecados. Entrou também como remédio para as nossas paixões desenfreadas, para os nossos excessos. A morte física não deveria ter entrado no mundo, e falamos disso domingo passado, que Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro, não só por Lázaro, mas por todos aqueles que morrem. Porque não era para a gente morrer, mas a morte acabou entrando no mundo. E dessa morte não tem jeito da gente escapar. Não tem como a gente fugir da morte corporal. São Francisco de Assis vai dizer no Cântico das Criaturas, que ele faz inclusive antes da sua morte, louvado sejas meu Senhor pela irmã a morte corporal, da qual nenhum vivente pode escapar. Feliz aquele que se encontra em tua santíssima vontade, ao qual a morte não fará mal. Então a morte física, essa primeira morte que nós devemos passar, ela é inevitável. Mas Jesus está falando aqui da morte espiritual. A morte para Deus, a morte para a vida eterna. Então, se você tem experimentado situações de morte na sua vida espiritual, no seu casamento, na sua alegria, situações de morte nas suas emoções, nas suas expectativas, nos seus sonhos, seja lá onde for, aqui está o remédio: ouvir a palavra de Deus. E quantas vezes nós já experimentamos esse remédio e vimos que ele funciona? Porque não raramente nós vamos à igreja ou ao nosso momento de oração em situação de morte, tristes, abatidos, fadigados com alguma coisa que está acontecendo na nossa família, e a gente reza, ouve a palavra de Deus e voltamos a viver. Ou quando estamos em pecado mortal, e pensamos que já não tem mais jeito, que não tem mais solução, vamos ao confessionário e diante do perdão de Deus, do sacramento da reconciliação, nós voltamos para casa revigorados. Então quem guarda a palavra de Deus
jamais verá a morte, ou seja, vai experimentar a vida que vem de Deus e da sua palavra o tempo todo. Então vamos pedir ao Senhor, nesta quinta-feira, que é também uma quinta de adoração, como todos os dias aqui em nossa paróquia, mas quinta-feira é um dia mais especial ainda, é porque é dia de relembrarmos a instituição da Eucaristia, a instituição do sacerdócio, da Santa Missa. Vamos pedir ao Senhor na nossa comunhão, na nossa adoração nesse dia de hoje, que nos faça ouvir a sua palavra. E ouvir aqui não é só escutar, não é só ouvir o som da palavra ou ler em algum livro ou até mesmo na Bíblia. Ouvir a palavra significa obedecer a palavra, assimilar a palavra em nossa vida, aderir a essa palavra em nossas opiniões, em nosso jeito de ser, nosso comportamento e decisões. Ouvir verdadeiramente a palavra é fazer essa palavra se tornar a nossa vida. É pautar a nossa vida a partir dessa palavra. Então, peçamos ao Senhor que nós saibamos ouvir essa palavra, com tudo aquilo que representa ouvir a palavra, para que tenhamos vida, para que saiamos da nossa situação de morte, na qual nós nos encontramos muitas vezes justamente por ignorarmos a sua palavra. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.